Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu desejo vos saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, um privilégio estar com os irmãos. Eu quero externar a Deus a gratidão que tenho pelo privilégio que me concede de poder fazer menção à tua palavra, retornar a esta igreja. Eu estive aqui numa certa feita, enquanto ainda o pastor Pedro estava pastoreando, numa festividade de círculo de oração, e o Senhor, pela sua bondade, nos fez encontrarmos o pastor amado que nos estendeu este convite. Eu vos trago a todos saudações do meu pastor Armando Ferreira dos Santos, ali do setor Goiabeiras. Quero aqui louvar a Deus pela vida do irmão Lucas e também Luciano, que veio nos acompanhando, e todos os irmãos quantos se reúnem aqui nesta noite, acreditando que Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreve Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreve Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tu vai achar em nome de Jesus. Aleluia. Está escrito assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passamos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Glória a Deus. Jesus estava ensinando algumas verdades concernentes ao reino de Deus. Uma multidão estava reunida em sua volta. Ele falava por intermédio das parábolas, e o sermão se estende por um longo período. Vale lembrar aos irmãos que naquele período, quando Jesus ensinava a palavra, bem como também os apóstolos, reunia-se com as multidões para ensinar a palavra, não havia um horário para que o culto viesse a se findar. Isto é algo que acontece nos dias de hoje. Nós sabemos o momento em que nós vamos vir para a igreja, e temos por base o momento em que nós vamos sair do culto. Mas esta não era uma evidência daqueles dias. O sermão tinha um horário para começar, mas não tinha um horário em específico para se findar. Prova disto, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, a partir do verso 7, mostra-nos que numa certa feita, o apóstolo Paulo começa a ensinar pela manhã, e por volta da noite Eutico cai da janela. Nós vemos que o apóstolo Paulo vai ter com Eutico
um grande milagre acontece. Ele tinha tudo para interromper o sermão, mas ele diz à multidão: quem desceu sobe, porque eu vou continuar ensinando a palavra de Deus. E aquele dia o culto rompeu-se à aurora. No outro dia pela manhã o apóstolo Paulo ainda estava ensinando. Se o apóstolo Paulo era aquele que tinha tanto conteúdo para falar com propriedade acerca do reino dos céus, quem dirá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o verbo encarnado, que é a palavra. Jesus começa a ensinar pela manhã e por volta da tarde ele ainda ensinava. Vale ressaltar que na maior parte das vezes o culto em que Jesus estava, milagres aconteciam. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os endemoniados eram libertos. Jesus era aquele que na maioria dos cultos onde estava, não se contentava somente em anunciar, mas ele também operava diversos milagres, maravilhas e prodígios. Houve momentos na trajetória de Cristo que até quando ele não se reuniu para pregar, ele fez milagres acontecerem. Ele chega em Cafarnaum, é abordado por Jairo, o chefe da sinagoga, que lhe diz: Senhor, vamos comigo até a minha casa, para que o Senhor imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada e para que viva. E a Bíblia mostra-nos que enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher que tinha um desejo no seu coração de que se somente tocasse na hora do mestre seria curada, tocou. E um detalhe: Jesus não estava pregando, Jesus não estava ensinando, Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas quando ele sentiu que alguém havia lhe tocado e que dele havia saído virtude, ele não interrompeu o sermão, ele interrompeu a caminhada. Ele parou e fez uma pergunta: quem foi que me tocou? A mulher disse: foi eu. Ele disse: tu estás liberta do teu mal, a tua fé te salvou. Então até mesmo quando Jesus não está ensinando e pregando, Jesus está operando milagre. Só que voltando para o texto que lemos, Jesus já estava ensinando há um bom tempo. Provavelmente a sua limitação física no que diz respeito a um homem num corpo como o meu e o seu se sentiu um tanto quanto exaustiva, cansada. Ele interrompe então o sermão, porque Jesus também se cansa. Prova, irmão Júlio, que Jesus se cansa. Nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 4, e no versículo de número 6, nós vemos que Jesus se assenta sobre o poço, porque ele estava cansado. Está no texto. Marcos capítulo de número 5 e versículo de número 30, a mesma passagem, só que registrada por Marcos. Jesus agora, depois de ensinar a multidão, olha para os discípulos e diz: subamos ao barco e passamos para o outro lado do lago. E o texto mostra-nos que quando Jesus sobe em cima do barco com os seus discípulos, ele vai para a polpa do barco, pega uma almofada, coloca debaixo da cabeça e ele vai literalmente dormir. Por quê? Jesus vai dormir porque estava cansado. O decorrer da trajetória em que Jesus está ensinando a multidão trouxe ao seu corpo físico cansaço. Por quê? Jesus também se cansa. Se cansou, subiu em cima do barco com os discípulos, e enquanto eles foram fazer esta viagem, atravessar para o outro lado do lago, Jesus aproveitou o ensejo para que ele pudesse descansar. E vale ressaltar aos irmãos que o período em que Jesus vai descansar certamente não é um período curto de tempo. Por quê? O lago que eles vão atravessar é o lago de Genezaré. Este lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. É um lago de uma grande extensão, não é um lago pequeno, é um lago grande. 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. 21 quilômetros percorrendo de carro é rápido, mas de barco não é tão rápido assim.
Ele vai percorrer todo este trajeto, e enquanto eles percorrem o trajeto, Jesus tem como perspectiva descansar. Então eles sobem em cima do barco para atravessarem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E vale ressaltar que Jesus vai fazer isso com propriedade, porque o ambiente em que eles vão percorrer não é um ambiente que proporciona riscos. Por que, irmão Júlio? Porque o lago de Genezaré está cercado pelas montanhas de Golã do lado ocidental e pelas montanhas da Galileia do lado oriental. Próximo a este lago está centralizado um dos maiores montes ao extremo norte de Israel, por nome de Monte Hermon, que tem 2.800, 2.500 metros de altura. Terceiro, o lago de Genezaré está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, 220 metros, 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Isso significa que este lugar é um lugar que proporciona tranquilidade, não é um lugar que proporciona riscos de morte a quem vai executar as tuas atividades, tanto no ramo da pesca, quanto também vai para fazer um turismo. Este lugar é um lugar extremamente tranquilo. Jesus, sabendo que este lugar é tranquilo, sobe no barco com os discípulos, coloca uma almofada debaixo da cabeça, procura uma localidade no barco para que ele viesse descansar. E dentre tantas localidades do barco, Jesus não escolhe uma senão a popa. Agora preste atenção, o barco não tem só popa. Além da popa, o barco também tem proa. A proa está na centralidade da frente do barco, enquanto a popa está na parte traseira do barco. Jesus não escolheu a proa, mas escolheu a popa. A popa é o lugar onde Jesus vai descansar. A popa é o lugar onde Jesus vai dormir. Só que o que me chama a atenção é que Jesus não quer estar na frente. E por que Jesus não quer estar na frente e quer estar atrás, na retaguarda do barco? Existe um segredo nisto. A popa era o lugar onde estava o leme e a alavanca de comando da embarcação. Quando Jesus diz, vou dormir na popa, ele vai dormir aonde está o leme e a alavanca de comando da embarcação. Jesus está dizendo aos discípulos, eu vou dormir, mas o controle da embarcação está nas minhas mãos. Eu vou descansar, mas o controle do barco é meu. E aí Jesus dormiu. E o texto que lemos diz que num daqueles dias ele entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, passamos para outra banda do lago. Aí veio um vento, o mar se agitou, os discípulos ficaram preocupados, temeram a morte, mas eles despertaram Jesus e disseram, Senhor, o Senhor não se importa que padeçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água. O texto diz que a tempestade cessou e que fez-se uma grande bonança. Glória a Deus. Agora preste atenção nas lições. Primeira lição é por volta da tarde, segundo o que diz Marcos no capítulo de número 5. Finalzinho da tarde, Jesus convida os discípulos e eles sobem dentro do barco. Lucas diz, num daqueles dias. Que dia é esse? Aparentemente um dia normal, um dia qualquer, um dia comum. Por volta da tarde, o sol já havia se posto, a escuridão já estava entrando e a lua já estava dando notoriedade a si. Num daqueles dias onde não tem risco, onde não tem vento, onde não tem o porquê de se preocupar, Jesus convida todos para que pudessem subir em cima do barco e eles subiram. Que dia é esse? Um dia qualquer. Que dia é esse? Um dia comum. Que dia é esse? Um dia como qualquer outro dia, tranquilo. Os discípulos têm o porquê de subir em cima do barco. O dia é um dia normal,
um dia é o dia comum, o dia é um dia qualquer, e acima de tudo, quem está fazendo o convite não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é André, não é Felipe, não é Bartolomeu, não é Mateus, não é Judas, não é Tomé. Quem está fazendo o convite? Jesus. O dia é tranquilo e Jesus convidou. Então nós temos o porquê de ir. É um dia qualquer em que Jesus nos convida. É um dia normal em que Jesus nos convida. Até agora não tem vento. Até agora não tem tempestade. Até agora não tem o porquê de se preocupar. Então nós vamos com Ele, porque está tudo sob controle. O dia é um dia bom. Só que preste atenção. Enquanto eles partiram, o dia que era bom trouxe uma controvérsia. Porque o fato de estarmos com Jesus nos dias bons não significa que estaremos impunes de passarmos pelos dias maus. Que isso, irmão Júlio? O que tu está dizendo? Eu estou dizendo que o fato de eu e você estarmos com Cristo não significa que nós estamos impunes às adversidades da vida. Não entendi? Então tu vai entender. As tempestades virão. Virão para aqueles que estão com Cristo. A tempestade chega para o branco, para o negro, para o pardo, para o amarelo. A tempestade chega para o africano, para o japonês, para o brasileiro. A tempestade chega para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. A tempestade chega para quem tem cabelo bom e para quem não tem cabelo bom. A tempestade chega para quem é culto e para quem é simples. A tempestade chega para quem é obreiro e para quem não é obreiro. A tempestade chega para quem rege e para quem é regido. A tempestade chega para quem lidera e para quem é liderado. A tempestade chega para quem dizima e para quem não dizima. A tempestade chega para quem oferta e para quem não oferta. A tempestade chega para quem canta e para quem não canta. A tempestade chega para quem prega e para quem não prega. A tempestade vem. Se nós tivermos com Ele ou não tivermos com Ele, ela vem. E o fato de estarmos com Ele não significa que nós não passaremos por tempestades. Ele mesmo pregou dizendo: no mundo tereis aflições. Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais suportar os dias maus. Ele está pregando para crente. Tiago disse no capítulo 1 e no versículo de número 12: bem-aventurados que suportam a provação. Ele também está falando para crente. Ou seja, o fato de estar com Jesus não significa que eu não esteja imune às provações, às lutas, às aflições. Haverão momentos em que os dias são bons, mas nós nos encontraremos com as adversidades e com as tempestades repentinas. Como que funciona esse negócio de tempestade repentina? Eu estou bom hoje, e no outro dia eu amanheço com chikungunya. Como que funciona esse negócio de tempestade repentina? Eu estou nadando de braçada e por cima da carne seca hoje, mas amanhã eu chego no meu trabalho e sou mandado embora. A minha família está bem hoje, mas amanhã, quando menos se espera, discussão e contenda no meio da família. As tempestades vêm. Uma hora ou outra chegarão, como chegou naquele dia. Era um dia normal, um dia comum, mas o texto diz que veio um vento. Na tradução que li, sobreveio um vento. Na King James, desceu um vento. Para que nós possamos entender que nem todo vento vem daqui. Para que nós possamos entender que nem toda opressão vem daqui. Não vem de baixo, não vem do lado esquerdo, do lado direito, da frente e da retaguarda. Vem de onde? De cima.
Isso significa que esse vento aqui não foi o diabo quem enviou. Esse vento aqui não aconteceu porque alguém se levantou contra a minha vida para me caluniar. Esse vento aqui desce para quê? Para dar aos discípulos algumas lições. O vento desceu no barco. Quando o vento desce no barco, eles vão ter que se posicionar. Um está olhando para o outro. A tempestade está assolando o barco, a água está entrando para dentro. E eles vão ter que fazer o quê? Se posicionar em meio à tempestade. Mas sabe o que eu acho lindo? É que aqui eles não se posicionam para reclamar, para murmurar, para se vitimizar, para darem uma de coitadinhos. Eles se posicionam. E quando eles se posicionam para irem clamar ao Senhor Jesus. É que tem gente que em cima do barco se posiciona para dizer: ninguém gosta de mim, ninguém vai com a minha cara. Reclama, murmura, questiona. O vento está assolando o barquinho dela, mas ela está murmurando. O vento está assolando o barquinho dele, mas ele está reclamando. Aprende com os discípulos. O vento assolou o barco, mas eles se levantaram para fazer o quê? Para clamar ao Senhor Jesus. E sabe por que eles vão clamar ao Senhor Jesus? Porque eles sabem que diante da tempestade, olhe para mim, eles têm a quem recorrer. Vou repetir isso aqui para tu dar um glória melhor. Porque eles sabem que diante da tempestade eles têm a quem recorrer. Olhe para mim aqui na ponta do meu nariz. Eu não sei se tu está passando por luta, por provação, por adversidade, por tribulação, mas eu sei de uma coisa: diante dessa tempestade tu tem a quem recorrer. Tu tem a quem recorrer. Tu tem. Eles foram recorrer a Jesus. Eu não iria pregar sobre este texto, mas como o tempo é curto, o Senhor colocou ele no meu coração. Eles vão recorrer ao Senhor Jesus. E quando eles chegam diante do Senhor Jesus, eles clamam até despertarem o Mestre. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque tem vento chacoalhando o barco, água entrando dentro do barco, e Jesus continua dormindo. Quando é que Jesus acorda? Quando ele percebe a força do vento e a água que entrava dentro do barco? Jesus só acorda quando alguém clama a ele na embarcação. Você está pensando que luta desperta Jesus? Você está pensando que prova desperta Jesus? Você está pensando que o problema que tu passa com teu filho desperta Jesus? Você está pensando que o problema entre você e o seu esposo vai despertar Jesus? Você está pensando que por alguém estar te perseguindo, isso vai despertar Jesus? Você está pensando que alguém te caluniando vai despertar Jesus? Você está pensando que alguém te difamando vai despertar Jesus? Você está pensando que falta de comida na sua despensa vai despertar Jesus? Você está pensando que falta de recurso financeiro sobre a tua vida vai despertar Jesus? Escute, prova não desperta Jesus. Aflição não desperta Jesus. Dificuldade não desperta Jesus. Tribulação não desperta Jesus. E o que é que desperta Jesus? É o crente que vai clamar diante da luta. É o crente que vai clamar diante da prova. É o crente que vai clamar diante da aflição. É o crente que vai clamar diante da provação. A luta não desperta Jesus, mas o crente que está passando pela luta, quando clama, faz com que ele se levante e fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu termino a mensagem. A prova não desperta Jesus,
Quem vai despertar o Senhor Jesus é os discípulos clamando com grande voz. Só que para os discípulos irem aonde Jesus está, eles vão ter que se locomover. Eu gosto disto, porque Jesus não está na proa, Jesus está na polpa do barco Agora preste atenção nisto. Proa, a frente da embarcação. Polpa, a parte traseira da embarcação. Você já viu o canoeiro no meio do rio? O canoeiro nunca anda na frente, ele sempre anda na parte de trás. Todo canoeiro tem uma vasilhinha para tirar a água que vai entrando dentro da canoa. Eu falo com propriedade porque eu gosto de pescar. O problema não é a água entrar no fundo do barco. O problema é quando a água entra na ponta. Por quê? Se entra na ponta, a embarcação afunda. Em casos de tempestades, não que eu esteja dizendo que os discípulos fizeram isto, mas em casos de tempestades, uma coisa deve ser feita imediatamente. O que, irmão Júlio? O barco deve ser ancorado. Para trazer o barco sustentabilidade e flexibilidade diante da água agitada, o barco precisa ser ancorado. Agora só se ancora a embarcação em 2 pontos dela. O primeiro ponto, o meio da embarcação. O segundo ponto, o fundo da embarcação. Por quê? Porque a água não pode entrar na ponta. Eu não estou dizendo que os discípulos ancoraram a embarcação não, tá, irmãos? O texto não diz que os discípulos ancoraram a embarcação, e eu não estou dizendo que eles ancoraram a embarcação por conta da eventualidade da grande tempestade. Os discípulos não ancoraram a embarcação, mas isso não significa que a embarcação não estava ancorada. A embarcação estava ancorada, irmão Júlio? Estava, e muito bem ancorada. Por quê? Em Hebreus, Jesus é a nossa âncora. Em Jó, o Senhor é a nossa âncora. A embarcação está ancorada, porque Jesus está dentro dela. Se Jesus está dentro da embarcação, a embarcação não afunda. Aí os discípulos vão aonde o Senhor Jesus está. Onde é que ele está? Na polpa do barco. Olhe para cá. Proa, popa. Eles vão aonde Jesus disse. Então eles vão descer para chegar aonde Jesus está. Olhe para mim. Ninguém acorda Jesus com egocentrismo lá em cima. Ninguém acorda Jesus com impetulância e arrogância. Nós só podemos despertar Jesus a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de descermos aonde Ele está. Não é por cima, é por baixo. Não é querendo colocar Ele contra a parede, é se colocando de joelho, com a boca no pó, o joelho no chão, e dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Fique de pé, fique. Não é por cima, não, é por baixo. Fecha os teus olhos. É Jesus dizendo para alguém aqui nessa noite: faz quanto tempo que tu não desce na polpa da embarcação? Vou dizer de novo. É Jesus dizendo para alguém aqui nessa noite: faz quanto tempo que tu não desce na polpa da embarcação? Faz quanto tempo que tu não desce para clamar? Faz quanto tempo que tu não tem propósito? Faz quanto tempo que tu não me clama? Faz quanto tempo que tu não derrama uma lágrima diante dos meus pés? Faz quanto tempo que você não me procura? Faz quanto tempo? Quanto tempo? Eu continuo no mesmo lugar. Cadê você? A tua prova não me desperta. O que vai me despertar é você diante da tua prova, quando você se colocar à disposição de vir me clamar onde eu estou. Aleluia. Jesus está na polpa do barco.
É um vento tão grande, né? É uma luta tão grande. É uma aflição, uma angústia, mas nada disso desperta Jesus. O que desperta Jesus é o crente que se coloca à disposição de clamar em meio à angústia, em meio à prova, em meio à luta e à aflição. Tu está aqui hoje. E eu vou te dar uma oportunidade, debaixo da autoridade de Jesus, a sair do seu lugar e vir até a popa do barco. Porque é na popa do barco que ele se levanta e acalma o vento e a fúria da água. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. E depois dessa tempestade haverá uma grande bonança. Isso aqui é para quem crê. Saia e venha porque eu quero orar. Aleluia. Você que está precisando de uma cura.